Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Luiz Fernando. Manda um alô para a galera aí, Luiz. Opa, beleza? Como é que tá, galera? O Luiz já mora aqui na Califórnia há cerca de 5 anos, né, Luiz? Isso, 5 anos, vai fazer agora em outubro. Beleza. E hoje ele vai contar um pouquinho da história de vida dele, como que foi a transição de lá do Brasil até aqui para os Estados Unidos. E ele também vai contar um pouco do processo de legalização dele. Para você que não sabe, ele está fazendo o processo de legalização através do visto U, que é quando a pessoa sofre uma violência aqui nos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse processo e também sobre a história de vida do Luiz e da família dele. Luiz, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, da onde você é do Brasil e como que surgiu a ideia de você vir aqui para os Estados Unidos. Meu nome é Luiz Fernando, eu tenho 32 anos, eu era do sul do Brasil, Santa Catarina, em Bituba, e eu sempre sonhei em vir para os Estados Unidos e coloquei esse sonho em prática e corri atrás e estou aqui hoje. Tá certo. E o que você fazia lá em Santa Catarina, de trabalho? Então, lá eu tive uma oficina de moto, depois tive uma loja de eletrônicos, trabalhava com antena parabólica, Sky. Aí depois eu fechei a loja e acabei vindo para cá, quando eu tive o visto aprovado. Tá certo. Atualmente você está morando aonde aqui na Califórnia, para a galera saber? Eu tô morando em Vacaville, fica entre Sacramento e São Francisco, mais ou menos. Tá certo, bacana. E conta para nós, né? Qual foi a ideia, assim, você, sua esposa, filhos, por que vocês escolheram Califórnia e não outro lugar aqui nos Estados Unidos? Então, cara, eu tinha um amigo meu que ele veio para cá primeiro, aí eu fui na ideia dele também de vir, e eu cheguei aqui quando ele já estava praticamente, faltava 2 dias para ele ir embora, então ele me recebeu aqui, foi onde eu tinha alguém conhecido para me receber. Eu estava com planos de ir para Orlando, Flórida, mas eu não tinha nenhum conhecido lá, então eu acabei vindo para cá por causa dele. E assim foi bem em cima do laço, ele já estava voltando para o Brasil e foi só 2 dias que ele pôde me receber aqui, dar uma explicação de como que funcionava as coisas. Eu acabei comprando o carro dele e ficando por aqui pela Califórnia, e virando sozinho. Bacana. E atualmente está você, sua esposa, quantos filhos você tem? Quando eu cheguei aqui, tinha eu, minha esposa, 2 filhos. Agora a gente tem mais um filho, a gente tem 3. Tá certo, bacana. Vocês passaram muitas dificuldades no início aqui nos Estados Unidos? Foi a primeira vez de vocês? Sim, primeira vez a gente passou bastante dificuldade, né? Principalmente que quando a gente estava aqui mais ou menos 5 meses, a minha mulher ficou grávida. E a gente teve que se virar tudo sozinho, porque a gente não conhecia muito brasileiros aqui. E essa é uma pergunta que as pessoas têm bastante, né? Para um imigrante que está aqui nos Estados Unidos, às vezes a esposa está grávida. O governo presta toda assistência, tem que pagar alguma coisa? Não, é totalmente free. Assim que você faz o resultado lá tipo no laboratório, né? Eles já te dão um seguro para a pessoa que está grávida e acaba ganhando seguro de saúde tudo free, como dentista, tudo durante o processo da gravidez. Né? Tá certo, bacana. E para você matricular seus filhos na escola, foi muito complicado ou não? Não, foi bem fácil. Só pediram as vacinas, né? Traduzidas, que eu trouxe do Brasil, eles traduziram para mim na clínica. E certidão de nascimento e comprovante de endereço. Foram esses 3 documentos que eu tive que apresentar. Tá certo, bacana. E atualmente você e a sua esposa trabalham do que aqui nos Estados Unidos, na Califórnia? Então, atualmente eu tenho 2 empregos. Trabalho com carpet clean, tenho uma van, Hum. tem as máquinas dentro, que eu faço limpeza de carpete. E também trabalho com mecânica de motos. Compro moto, reformo, vendo. Inclusive tem um canal no YouTube aí sobre isso, a respeito disso. Uhum. E minha esposa atualmente não está trabalhando porque as crianças não estão indo para a escola, né, por causa do coronavírus. Uhum. E somente eu estou trabalhando no momento agora. E para a gente entender um pouquinho do que é o visto U, né, o que de fato aconteceu, você consegue explicar para a galera o que seria esse visto U? Se é um papel, é um visto mesmo que vem estampado? O que seria esse processo para quem está chegando agora de paraquedas e não sabe o que é? Então, vou explicar desde o início. Se você for assaltado aqui, sofreu alguma violência nos Estados Unidos, né, que mexeu com, tipo, algum problema que deu na sua mente, algum problema mental,
você ficou com aquele negócio na cabeça, você passa pelo especialista, ele vai te dar um laudo que realmente você foi afetado por aquilo ali. E você também precisa da assinatura do xerife, do condado onde aconteceu o negócio, né, o assalto, a violência, no caso. E você tendo esses dois papéis, você já pode entrar com o Visa, procurar o advogado. Primeiro você procura o advogado, ele vai te falar, ó, primeiro você passa no psicólogo, segundo você tem que ter a assinatura do xerife, porque você tem que estar colaborando com as investigações da polícia, tem que estar com o telefone sempre disponível até para te chamar lá para reconhecer o assaltante, essas coisas, né? Entendi. Então, geralmente é um visto que você consegue aqui dentro ou também tem a possibilidade, sei lá, tá fora do país e de repente Sim, aconteceu? você, segundo advogado, se você for para o Brasil hoje, o processo fica aqui rolando, né? E quando sair o Visa, você pode vir para os Estados Unidos. Tá certo. Mas a violência tem que ter acontecido aqui dentro. Sim, dentro dos Estados Unidos, exatamente. Tá certo, bacana. E quem é que está aplicando para esse processo? É você ou é sua esposa? E o que de fato aconteceu para a galera entender? Então, a minha esposa, ela foi assaltada há mais ou menos 3 anos atrás, em Oakland. Ela estava fazendo umas entregas lá e acabou sendo assaltada com a amiga dela lá. Aí, depois de um tempo, a gente decidiu entrar com o Visa, até a gente nem sabia que existia esse Visa. Então, foi isso que aconteceu. Ela foi assaltada lá, estava fazendo uma entrega, e o assaltante entrou lá, bateu na amiga dela, bateu nela, rasgou a roupa e roubou algum dinheiro delas. Foi isso que aconteceu. Entendi. Quando ela falou para você que aconteceu esse problema, né? Porque eu imagino que você não sabia desse processo e alguém te falou, né? Ou você já Não, sabia? a gente não sabia, a gente aplicou depois de uns 9 meses, mais ou menos, 7 meses do que aconteceu. Através de um amigo meu também que aplicou, daí falou, por que você não aplica? Você pode ser elegível e tal. Daí a gente resolveu procurar um advogado e a gente acabou entrando com o processo. Eu acredito que na hora que uma situação dessa acontece, a gente não pensa muito nessa questão de legalização, que pode, né, fazer algum processo e tal. Mas conta para mim, como que você e a sua esposa ficaram com toda essa situação, né? Porque imagino eu que uma coisa acontecer no Brasil, né, que a gente é de lá, sabe que a violência é complicado, e outra coisa é acontecer num outro país onde a gente não é daqui e tudo é muito novo. Como que vocês reagiram a tudo isso? Como que você e sua esposa reagiram a tudo isso? No começo foi um pouco assustador, né? Ela acabou se assustando e também queria voltar para o Brasil e tal. Aí a gente resolveu ficar um pouco mais, a gente com a intenção de juntar um pouco de grana para voltar. Só que daí aconteceu, depois de 7 meses a gente aplicou para esse Visa e a gente decidiu ficar aqui e esperar para ver o que vai dar. Mas a primeira reação foi mudar ali de perto dessa cidade violenta, né? E um pouco mais para longe, se afastar um pouco mais da Bay Area. Até porque as escolas se afastaram um pouco melhor. Foi isso que aconteceu. E para quem não sabe, assim, o incidente com a sua esposa, ele aconteceu quando e quando que vocês deram entrada no processo? Porque só para a galera saber se existe um prazo médio para dar entrada ou se não, aconteceu ano passado, pode ser daqui 2 anos. Sim, existe um prazo médio que é de 1 ano. Você pode aplicar em até 1 ano para o Visa, após o ocorrido, né? E o caso dela aconteceu quando? Aconteceu, deixa eu ver, deixa eu me lembrar, eu não recordo bem. A gente entrou aqui em 2015, aconteceu em 2016, mais ou menos, 2017 aconteceu. Vai fazer 3 anos agora. Tá certo, bacana. E para a galera entender, porque você já falou um pouquinho, né, do processo, sofre algum tipo de crime, é somente algum dano psicológico ou, sei lá, se alguém levou um soco, uma facada, um tiro, coisas de dano físico também entra? Tem vários casos. O advogado falou para nós que, inclusive, ela já ganhou um caso de um cara que estava trocando um pneu na beira do asfalto e um cara atropelou ele. Caraca. E acabou deixando ele paralítico, né? Então ele entrou com esse processo e conseguiu ganhar também. Mas assim, varia, né? De caso para caso, de pessoa para pessoa. Se você quiser entrar,
é melhor procurar um advogado e perguntar para o advogado se você é elegível para aplicar ou não. Eu ouvi falar que esse processo ele leva muito tempo, até porque tem muitas pessoas Sim, que aplicam para ele, né? Você já ouviu falar alguma coisa, assim, mais ou menos, de quanto demora todo esse processo sim, em torno de 6 a 7 anos para você pegar o green card. para pegar o green card? Para pegar o green card. Tá certo, bacana. E conta para nós, né? Aconteceu o acidente, você já falou até um dos detalhes. O que que Sim. vocês precisam para se tornar elegível? O que que tem que pegar de documento palpável, assim? Estou andando na rua, levei uma facada, o que que eu tenho que fazer para poder Ah, aplicar? primeiramente, você tem que fazer o reporte da polícia, né? E apurar todos os fatos, tudo que aconteceu, local, hora, que daí eles vão investigar. E depois, mais ou menos um mês, você já pode pedir para o xerife a assinatura, você procura um advogado, o advogado vai dar uma folha para você, você vai dar para o xerife, e o xerife vai te devolver aprovada a assinatura ou não. Se ele quiser não assinar, ele também não assina. Se ele quiser assinar e ver que é realmente legível para o Visa, ele vai assinar e você vai em frente com essa assinatura do xerife aí, é o começo. Imagino eu que esse visto foi criado por alguma razão. Você consegue falar para a galera o porquê que esse visa é dado para alguém que é vítima de algum crime aqui? Qual que é a intenção que o governo tem com esse visto? Eu acredito que é para a pessoa denunciar e não ter medo, entendeu? Porque quando a gente está indocumentado aqui, né, muita gente tem medo de ir na polícia, de fazer boletim de ocorrência, porque acha que pode ser deportado. Mas na verdade é que você, né, acredito que é para proteger os imigrantes, né, para não ter medo de estar, né, da pessoa tá pegando e denunciando quem fez o crime. Acredito que seja por isso que o governo fez esse Visa, para as pessoas documentadas não ter medo, para as pessoas procurar a polícia, porque você tem todo o direito aqui, mesmo estando ilegal nos Estados Unidos. Tá certo. Você falou que a advogada de vocês, ela mencionou que já conseguiu uma aprovação e tal. Você conhece alguém que já foi aprovado nesse processo? Sim, conheço. E essa pessoa pegou o green card ou ainda não? Então, depois que sair o Visa, você pode aplicar para o Green Card, e depois de ter 3 anos de Visa na mão, que ele é um visto igual visto de turista, né? Ele é estampado no passaporte. Após você estar aqui dentro dos Estados Unidos, você tem que estar 3 anos contínuos aqui dentro dos Estados Unidos, sem ter saído. Se você sair 2 meses, vai ser descontado aqueles 2 meses, então você precisa ficar 3 anos e 2 meses aqui, né? E após isso, você pode estar aplicando para o Green Card. Aí o primeiro Green Card chega, acredito que é com 2 anos de validade, e o outro creio que é com 5. Tá certo. Eu vi você mencionando que o policial teve que assinar. Existe algum caso onde o policial se nega a assinar e você sabe falar o porquê que ele se negaria? Daí entra esse caso aí, tipo, como você falou, se a pessoa pega, dá uma briga na rua, leva um soco, a pessoa pode tentar entrar com o processo e a polícia pode olhar e você não é elegível para aplicar aqui por Visa, porque o que aconteceu de fato é uma coisa simples, não é uma coisa tão profunda. Acontece. Tá certo. Vamos falar agora na questão de custos, né? Porque como é um processo migratório, no caso vocês usaram advogados, então eu acredito que deve ter um custo para vocês. Você consegue falar para nós, assim, entre taxas consulares e advogado, quanto mais ou menos que custa um processo desse, ou quanto vocês pagaram, mais ou menos? Então, segundo advogado, é em torno de $5.000. A Uhum. gente deu $1.000 de entrada para começar o processo e 350 por mês até você fechar lá os 5.000 na conta do advogado para ele poder estar trabalhando com esse dinheiro, né? O dinheiro fica lá na conta, lá parado. E se você ligar lá pedindo informação, se você quiser saber alguma coisa a respeito, eles cobram a ligação e vão descontando desse saldo que está lá. É uma conta judicial, no caso, né? E taxas consulares, vocês têm que pagar mais alguma coisa ou não? Não, já está tudo incluso ali, esses $5.000 aí. Tá certo. Geralmente, os processos migratórios, as pessoas têm que passar por entrevista com agente de imigração e tal. Vocês já chegaram a fazer esse processo? Existe esse processo também? Não, no YouVisa você não tem nenhuma entrevista, não. O advogado faz tudo para você e a única coisa que você tem que ir é na imigração para tirar as digital
de quem sofreu, né? Quem está aplicando. E é só isso. Tá certo. Vocês já fizeram isso? Já aplicaram? Já Sim, tiraram? sim, já fez. A primeira coisa, depois que você dá entrada no processo, você tem que ir na imigração para poder fazer isso. Tá certo, bacana. Então, no caso, o aplicante é a sua esposa e pode entrar os dependentes também? Sim, aí no caso a advogada falou que eu tinha que casar aqui com a minha esposa para poder entrar como dependente, daí eu casei aqui com ela, e no caso entra os meus 2 filhos que nasceram no Brasil no processo, e que nasceu aqui não entra daí. Tem que traduzir algum documento, alguma informação, trazer alguma coisa do Brasil, ou não? Tudo simples, é passaporte, I-94? A, a única coisa que você tem que traduzir, se você tem, é a certidão de casamento brasileira, mas no caso a gente não era casado no Brasil também no papel, daí a gente decidiu casar aqui, mas se eu fosse casado no Brasil, teria que traduzir ali a certidão de casamento brasileira ali. Tá certo. E fala para nós, quais são os benefícios de ter essa aplicação aqui nos Estados Unidos? O que vocês podem ter de documento para a galera saber, né? Depois que vocês registram as digitais, eu acredito que deve vir algum documento para vocês. Quais são os benefícios que vocês têm? Então, quando você entra com o processo, o advogado entra com o segundo processo, que é pedido de Social Security e Work Permit, para você poder trabalhar aqui legalmente. Esse processo demora em torno de 2 a 3 anos. No caso, está fazendo 3 anos agora, fim do ano, e ela falou que até fim do ano a gente estaria recebendo esses documentos e que a gente estaria num status que a gente não pode ser deportado agora, no momento. Não sei se fazer um crime, né, um crime assim bem violento, um assassinato, alguma coisa assim pesado, a gente pode sim ser deportado, mas caso contrário, não. Então, até o dia do Green Card, lá vocês estão legal no país. Sim, a gente está legal, entre aspas, porque a gente não pode sair do país e retornar, né? A gente escuta falar muito sobre fraudes em processos migratórios, né? E eu acredito que esse é um processo que pode acontecer também. Em que circunstâncias, assim, poderia acontecer uma fraude e o processo ser negado, assim? Só para a galera saber, porque tem muita gente que fala assim, vou falar para o meu amigo dar um soco na boca e aí eu já ganho visto, né? Você já ouviu falar alguma coisa relacionada a fraudes nesse processo e tal, ou não? Nunca ouvi falar, até porque é uma coisa que você tem que estar ali com a polícia, né? Então, não sei se existe fraude nesse... Deve existir, né? Com certeza. Mas a gente, pelo menos eu não conheço ninguém que aplicou e ganhou fazendo fraude ou, sei lá, outra maneira. Tá? Você tem que reconhecer, a sua esposa, no caso, tem que reconhecer a pessoa do crime, assim, foi ele que fez, reconhecimento facial, todas aquelas coisas. Sim, onde ela foi assaltada tinha câmeras e até hoje a gente nunca recebeu nenhuma ligação. A gente apenas soube que as câmeras não eram apontadas para o lado que ela estava. E até hoje a gente nunca recebeu nenhuma ligação para fazer reconhecimento, nada. A gente está com o telefone atual lá no sistema da imigração, mas da polícia, mas até agora nada. Uma dúvida que as pessoas têm bastante sobre esse processo é se ele pode ser aplicado somente como vítima ou testemunhas também pode. Então, por exemplo, estou andando na rua, né, vi um homicídio, porque lendo a lista de crimes elegíveis, a gente vê lá homicídio, né, tentativa de homicídio, abuso, um monte de coisas. Como vítima e testemunha ou somente vítima? Nesse caso, eu não sei te falar, mas eu também dei uma olhada no site e vi também que se você denunciar algum crime, alguma coisa, você também é elegível para poder aplicar. Só não sei te falar assim mais detalhes, porque não tenho muito conhecimento nesse assunto, mas pelo site da imigração, realmente se você testemunhar ou você denunciar algum crime nos Estados Unidos, você pode ser elegível para o visa. E uma outra dúvida que é muito recorrente, né? Nós sabemos que muitas pessoas entram aqui com vistos, né? Foi o caso de você, da sua esposa, mas uma pessoa que está aqui e ela está de maneira indocumentada, ou até mesmo que entrou sem visto, né? Às vezes veio pela fronteira e tal. Ela pode aplicar para esse processo? Existe a possibilidade de se legalizar, mesmo tendo vindo para cá ilegalmente ou estando aqui de maneira irregular? Sim, pode estar aplicando, porém vai ter que fazer outro processo que se chama o perdão, né? Uhum. Aí a advogada vai te falar e realmente alguns casos você tem que sair daqui e esperar o processo rolar lá no Brasil. Você tem que deixar o país, em alguns casos.
Bacana. Você mencionou para nós que o seu processo está em andamento, né? Vocês Sim. podem visitar o Brasil a qualquer momento e voltar para cá ou não? Tem que ficar aqui, senão tá tudo acabado. Não, a gente pode ficar aqui até sair o U-Visa, Uhum. que mais ou menos depois de pegar o Social e Work Permit, você vai esperar mais uns 2 anos pelo U-Visa. Quando tiver estampado o U-Visa, você pode entrar com um processo pedindo para ir no Brasil, que você tem que ter algum motivo de querer ir lá, tipo uma pessoa doente, um parente doente. Aí a imigração vai te liberar, por exemplo, 3 meses de visto para você ir lá e voltar, né? Advance Parole, é isso o nome? Sim, é tipo isso, é. Ah, tá Que certo. você daí pega um papel e você vai lá e tem 3 meses para voltar de novo. Beleza, show de bola. Então, o processo de vocês está em andamento, né? Agora tem que esperar para poder fazer a aplicação, chegar o U-Visa para depois aplicar para o Green Card. É, exatamente. Depois que você ter o U-Visa na mão, após 3 anos, você aplica para o Green Card. Tá certo. E para quem está ouvindo a gente, assim, que às vezes quer saber, né, quer, né, aplicar, às vezes aconteceu alguma coisa aqui, do tempo que vocês fizeram a aplicação até o tempo que vocês chegaram nas impressões digitais, quanto tempo demorou, assim, para a galera saber? Porque ainda falta processos ainda, né? Vocês estão legalmente, mas ainda faltam processos. Quanto tempo demorou do dia da aplicação até o dia da impressão digital? Demora muito tempo? Primeiramente, a assinatura do xerife lá demora em torno de 1 a 2 meses, o advogado falou. Aí, do nosso saiu até que rápido, saiu tipo em 15 dias. Aí depois, mais uns 15 dias a 30 dias para você agendar uma ida lá na imigração para tirar as digitais. É mais ou menos uns 2 meses aí, no começo do processo, para você ajeitar os papel tudo e jogar tudo na mão do advogado, ó, tá aqui, agora é só esperar. Mais ou menos 2 meses. Vocês tiveram algum problema no decorrer do processo? Tipo assim, poxa, não estamos conseguindo esse documento, o xerife é muito chato, não quer ajudar. Vocês tiveram algum problema no andamento do processo ou foi tudo de boa? Só toma aqui e vamos lá. Não, cara, foi tudo de boa. O único problema que a gente tem agora é que a gente precisa atualizar o passaporte das crianças que venceu. Então a gente tem que fazer 2 passaportes novos, tirar cópia e enviar lá para o advogado atualizar na imigração. E só voltando um pouquinho na questão do processo, né? Que está correndo o processo Sim. de vocês. Existe alguma possibilidade dele ser negado ou o advogado falou, não, pode ficar tranquilo, tá tudo de boa? O advogado falou que tem a possibilidade sim de ser negado, mas como a gente entrou com... Foram 2 motivos, né? Porque ela foi tentativa de assalto e também a gente colocou como tentativa de estupro, porque acabou rasgando a roupa da minha esposa, sutiã dela, que ele puxou. Então a gente acabou colocando os 2. Daí ela falou que é um pouco... 99,9% de certeza que vai ser aprovado. Entendi. Mas você já soube de algum caso assim que foi negado por alguma razão? Não sei, cara, de nenhum caso. Todos que eu conheço estão em processo e uma pessoa só eu conheço que foi aprovado o Visa. Não, uma não, perdão, umas 3, mais ou menos. Certo. E elas chegaram a pegar green card ou ainda não? Não, estão no Visa ainda. Então, no Visa demora, né? Demora. Eu já ouvi falar que o governo aqui dos Estados Unidos separa uma quantidade de visas por ano, né? E que a fila é muito longa, por isso que Sim, demora. exatamente, são 10 mil visas emitidos por ano. E quando a gente aplicou, a fila estava em mais ou menos 48 mil. Caraca! Agora, se você consultar no site da imigração, você vai ver que tem 100 mil na fila esperando o Visa. Cara, você consegue acompanhar lá qual posição que vocês estão e todos os outros, assim, ou não? Não, eu não consigo acompanhar. Eu tenho o número do processo ali, eu consigo ver, mas o processo a gente dá uma olhada, está parado. Mas você no site consegue acompanhar quantos mil casos tem pendente da imigração. E pela última vez que eu vi, tinha 100 mil casos pendentes já. Caraca, então é muita coisa, então. Sim, eu acho que começou em 2008 esse U-Visa. Aí até tem gente que eu conheço que aplicou na época e falou que foi mais rápido do que agora para sair os documentos. Antigamente saía social e work permit em 6, 7 meses. E uma dúvida que nós temos bastante, né? Eu já ouvi falar que depende muito da região que foi o incidente, né? Né, a tentativa de alguma coisa, que pode aplicar ou não pode. Existe isso mesmo? Porque o Oakland nós sabemos que é uma cidade perigosa, mas Sim. são todas as cidades que se qualificam ou não? Aquela ali é mais tranquilo, não vai? Sim, todas as cidades se qualificam. O advogado falou que não tem exceção.
Desde que o xerife assine, tá tudo certo. E vocês pretendem se tornar cidadãos americanos aqui? É possível se tornar cidadão americano depois de conseguir o visto U, o Green Card, ou não? Não tem essa possibilidade? Sim, sim, é possível, sim. Após, eu acho que 5 anos com o Green Card, você pode aplicar para cidadania, né? Tá certo. Vocês pretendem fazer isso? Sim, se Deus quiser. Tá certo, beleza. E conta para nós, né? Você já está aqui há mais de 5 anos, né? Você mencionou. Vai fazer 5 anos em outubro agora. Tá certo. Eu acredito que você passou por altos e baixos aqui. E para a galera que está no Brasil, que nos acompanha, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos? Porque as pessoas têm muita dúvida. Cara, eu não vejo muito ponto negativo. Negativo é você deixar a família para trás, amigos, aquele churrasquinho no final de semana com todos os amigos. Não tem mais, né? Quer dizer, tem aqui com o amigo da gente, mas a gente tem saudade dos amigos antigos da gente, né? Família, tudo reunido no final do ano, principalmente no final do ano, né? Final do ano é o que a gente mais sofre aqui. Natal, essas coisas, que a gente tá longe da família. E os lados positivos é que aqui a gente pode viver de boa, comprar o que a gente quer, só batalhar, né? Não é difícil de conseguir as coisas aqui, é fácil. Você pode estar dando as coisas boas para sua família, para os seus filhos. E no Brasil, felizmente, é duro, né? Eu sei, é complicado. E você falou que tem um canal no YouTube também. Fala um pouquinho do seu canal para a galera. Convida o pessoal para se inscrever também. Sim, tem um canal no YouTube lá. Você vai estar disponibilizando o link aí embaixo aí, espero que sim, para dar uma força aí. Lá no meu canal eu falo um pouco de moto, eu ando em motocross também, faço corrida de motocross, sou competidor. Também reformo moto, compro moto e tem bastante vídeo legal lá no YouTube lá, vale a pena dar uma olhada lá e se inscreve lá para dar uma força. Luiz, para a gente finalizar a entrevista, em vista de todas as suas experiências, experiência da sua família, os altos e baixos, se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que nos acompanham, que querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo pessoas que querem morar aqui nos Estados Unidos, o que você falaria para essas pessoas e até mesmo para alguém que sofreu um crime aqui nos Estados Unidos e quer aplicar para o visto U? Que vai em frente. Se você acha que é elegível para o Visa, procure um advogado, primeiramente, né? Para tirar um pouco de informação, para saber se você realmente tem chance de ser aprovado, né? Porque se você não for aprovado, você vai ter que deixar o país. Então você tem que ter um motivo bem forte para aplicar e ser aprovado. Corre atrás das papeladas tudo, que dá tudo certo. Para a galera que vem para cá, aprende um pouco de inglês aí no Brasil, já vem com o inglesinho básico, né? Porque uma coisa mais difícil aqui para a gente, né, imigrante, é a língua. Então, a gente vindo com um pouco de inglês já ajuda bastante. Espanhol também, se puder aprender. É isso que eu tenho para dizer. Tá certo. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros. Hoje trazendo o Luiz. Obrigado, Luiz, por você ter aceito o convite da entrevista. Eu vou deixar as redes sociais do Luiz aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá, galera? Então, ao final dessa live, vocês podem ir lá, segue ele. Facebook, Instagram, YouTube? Isso, Facebook, Instagram e YouTube. Beleza, vai estar tudo aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Lembrando que se ficou alguma dúvida, podem deixar o comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Luiz. Valeu, é nóis. É nóis.